Louvado seja Deus. Queridos, eu ouvi a nossa irmã Carol ministrando aqui, mas talvez o nosso maior inimigo é nós mesmos, né? Porque lutar contra a carne não é fácil, Carol. Como é difícil a gente ter uma jornada pela semana toda, chegar na quinta-feira aqui, assim, com a carne, às vezes, só Deus. Mas eu acredito naquilo que a Carol ministrou, que Deus renova as nossas forças, até físicas, espirituais. E às vezes, a gente vê a igreja vazia, porque muitos dos nossos irmãos se encontram assim, bem cansados mesmo. E às vezes eu me encontro bem cansado, a minha esposa cansada, fisicamente. Mas aos irmãos que estão na live, se estiver gravando, Deus abençoe. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, doutor Lucas. Glória a Deus. Capítulo 10. Eu vou ser bem breve mesmo. Hoje mais breve ainda. Glória a Deus. Lucas 10, 25. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida da pastora Sônia, que Deus a visite, que Deus a cure, abençoe, pastor Vanderlei, Deus abençoe. Eu já ia chamar o tecladista, né? Lucas 25, quem achou diz amém. Sentadinhos mesmo, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, graças te damos pela sua poderosa palavra. Nós louvamos e bendizemos o Senhor através de cânticos espirituais, louvores, mas a tua palavra, Deus, ela é alimento para nós. A tua palavra é poderosíssima, Deus, para trabalhar em nós e depois trabalhar através de nós, para mudar e transformar algo aqui dentro, que precisa ser transformado, que ninguém enxerga, mas o Senhor sonda, esquadrinha, e o Senhor conhece-nos de dentro para fora. Fale conosco através da sua poderosa palavra, Senhor. Ensina-nos uma vez mais, dá-nos sabedoria, Pai, para entendermos, em nome de Jesus, amém e amém. 10, 25, já está aqui, glória a Deus. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? Como ler? Respondendo ele disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Porém ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, saquearam e o espancaram, e se retirando, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, o qual ao vê-lo passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo.
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partiu no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém. Glória a Deus. Passagem muito conhecida, que eu quero aqui bater bastante os levitas hoje, brincadeira. Mas Jesus, orientando os discípulos, ensinando os discípulos, a Bíblia diz que se aproxima um doutor da lei. Doutor da lei já fala tudo, né? Ele conhece a Bíblia, ele conhece a lei, ele conhece a Torá, ele conhece os mandamentos. A Bíblia diz que ele estava tentando Jesus, que ele queria provar Jesus. Aí ele se aproxima de Jesus para tentá-lo e faz uma pergunta. Ele vai perguntar: Jesus, o que eu vou fazer? O que devemos fazer? O que um homem pode fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, conhecendo, né, Jesus falou para ele assim: conhece os mandamentos? Como ler? Eu acho interessante quando Jesus pergunta para ele: conhece os mandamentos? Conheço. Mas como você lê? Tem quem lê para aprender. Tem quem lê para aprender e para ensinar. Tem quem lê, mas não quer aprender, só quer ensinar. Tem quem lê para consolar e ser consolado. Tem quem lê para ser transformado. Tem quem lê só querendo transformar. Tem quem lê para ferir alguém. Tem quem lê para se justificar. Então Jesus perguntou: como você lê? Porque você já é doutor da lei, conhece os mandamentos, mas como lê? Porque querendo tentar Jesus, como faço para herdar a vida eterna? Mas é doutor da lei, não deve ser tão difícil para entender para um doutor da lei. Como faço, mestre, para herdar a vida eterna? Então como você lê? Aí Jesus vai entender, aí ele vai responder para Jesus que Deus deve ser amado em 4 expressões: amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E a 5ª, ele vai falar do amor ao próximo. É voltado ao próximo, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, vendo a resposta dele, disseste bem, porque mesmo ele sendo opositor de Jesus, Jesus sabe reconhecer quando a pessoa está certa. Poderia ser um fariseu, poderia ser um saduceu, poderia ser alguém que ia contra Jesus, mas se disseste algo certo, Jesus reconhecia: disseste bem.
porque muitas vezes pode alguém não gostar de mim, mas se tem qualidade, tem qualidade. Não dá para negar isso. Disseste bem. Você conhece os mandamentos. Aí ele vai perguntar para Jesus: mas quem é meu próximo? Aí Jesus vai contar a história para ele do que aconteceu, deste homem que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então, para mim, provavelmente, o que esse homem estava fazendo em Jerusalém? A Bíblia fala sobre Jerusalém de templo de adoração, de sacrifício, de culto ao Senhor. Provavelmente este homem, que a Bíblia não dá uma nomenclatura para ele, mas provavelmente ele estava no templo adorando ao Senhor. Então estar aqui não isenta nós de passar por dificuldade aí fora, porque Abel morreu por causa de um culto e depois de um culto. Então provavelmente para mim este homem, se ele descia de Jerusalém para Jericó, é uma viagem de um pouco mais de 20 quilômetros, ele estava em adoração, cultuando o Senhor. Agora, infelizmente, ele cai nas mãos de salteadores, bandidos, que além de saquear, roubar, eles espancaram o homem. Poderia só roubar, né? Puxa vida. Hoje nós vemos tanta violência que as pessoas, além de roubar, ainda tira a vida. E naquele tempo, que não tinha tanta arma de fogo, eles roubaram, saquearam e deixaram o homem quase morto. A Bíblia fala de meio morto. Aí o ferido fica no chão. Ele pediu ajuda? Não. Ele gritou por socorro? Também não. Feridos não pedem ajuda, irmãos. Somos nós que temos que ter a sensibilidade de ajudar quem está ferido. Às vezes as pessoas estão feridas, mas não pedem ajuda, e temos que estar com a sensibilidade de dizer: tal pessoa precisa de ajuda, está ferida. E logo que aqui eu transfiro para o lado espiritual, quantas pessoas feridas dentro da igreja, e parece que a gente nem está aí fazendo vistas grossas. Quantas pessoas vêm, entram por essa porta, sentam aí, mas não recebem um telefonema nosso. Pessoas novas que chegam na igreja, parece que elas estão como peixe fora d'água. Nós não somos capazes de chegar e abordá-las dizendo: muito prazer, seja bem-vindo, se precisar de uma visita. Não, nós isso aqui cumprimos a nossa obrigação, cumprimos toda a liturgia do culto. Mas o que é mais importante, o que é principal e primordial, são as almas, e às vezes nós deixamos de ter a sensibilidade de perceber isto, porque alguém meio morto não pede ajuda, alguém meio morto não grita por socorro. Mas é interessante que vem o sacerdote, acabou de sair de um culto, talvez ministrou no culto, talvez seja o irmão Isaías, e olha para alguém e não tem coragem de ajudar. Misericórdia. De igual modo vem um levita, louvou, ministrou, cantou demais, mas o coração não está voltado aos céus. Mas este amor, este mandamento
que foi reduzido de 10 para 2, esse segundo mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, parece que está tão distante de nós. E o levita passa, olha, enxerga um homem ensanguentado no chão, cheio de feridas, e passa de largo. Não vai ser problema para mim. O sacerdote da mesma forma, não vai me atrasar. Mas no mesmo caminho, a Bíblia diz que um samaritano que ia de viagem, ele estava de viagem. Se você ler, você vai perceber no 31 que ele fala: ocasionalmente descia para o mesmo caminho um certo sacerdote, por acaso, o levita também, mas o samaritano estava de viagem. Você imagina você parar a sua viagem, atrasar a sua viagem para ajudar alguém? E é interessante que fala, o samaritano que estava de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, o que nós não vemos, não somos responsáveis, mas tudo que Deus permite de nós vermos, Ele espera uma atitude de cada um de nós. Se nós enxergamos, irmãos, nós não podemos fazer vista grossa. O sacerdote e o levita agiram da mesma maneira, mas um samaritano que ia de viagem, moveu-se de íntima compaixão. E o que ele fez? Aqui nós temos uma desvantagem, é 2 contra 1, é o sacerdote, o levita e somente o samaritano. Então a pergunta que não quer calar: o que a maioria de nós faz? O que a maioria faz quando enxerga as nossas feridas? O que nós fazemos quando enxergamos a ferida do próximo? Porque esse samaritano, quando enxerga um homem ensanguentado, cheio de ferida, a primeira coisa, ele é movido de íntima compaixão. Parece que o coração da igreja petrificou. Parece que a gente não enxerga mais com os olhos de Jesus. Nós fazemos vista grossa, nós não temos íntima compaixão. A Bíblia fala que ele se aproximou-se, atou as feridas, ele carregava com ele ataduras, azeite e vinho. Aí a primeira atitude desse samaritano é atar as feridas. Ele era médico, Luciano, você que é da área da saúde, diz não. Ele era enfermeiro, Fran? Mas enquanto a ajuda especializada não chega, use tudo que você puder para diminuir o sofrimento de alguém. Ele não era uma Luciana, porque a Luciana é expert em feridas, em curativos. Ele não era um médico que poderia ali fazer os primeiros socorros. Mas enquanto a ajuda especializada não chega, irmãos, faça algo. Use aquilo que você tem. Eu sei que não há de faltar na sua mão ataduras, azeite, vinho, irmãos. Eu sei que tem coisa que é para médico, que é para advogado,
que é para um psicólogo, que é para a polícia. Mas enquanto a ajuda especializada não chega, usa a atadura, o vinho, o azeite que Deus confiou a você e a mim. Vamos usar, irmãos. Se a igreja tivesse, pastor, um grupo de visitações, nós não entendemos de advocacia, nem de psicologia, não entendo nada disso, de medicina muito menos, mas nós entendemos de oração, irmãos. Nós entendemos visitar pessoas, cantar hinos, cantar louvores, dobrar o joelho e ver Deus operar, aleluia. Nós entendemos disso. Enquanto não chega ajuda especializada, vamos fazer o que Deus estabeleceu para nós fazermos: orar pelo próximo, usar a atadura espiritual, deitar o azeite, o vinho como bálsamo nas feridas. Ele usou o vinho, o azeite, a atadura dele, irmão. Ele estava em viagem, ele poderia precisar disso. Alguém vai dizer: eu vou guardar, porque um dia eu posso precisar. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus é: eu vou dar, porque um dia eu posso precisar. Muitos de nós, irmãos, se um dia precisarmos de compaixão, não teremos, irmãos, porque não damos a ninguém. Não é guardar para ter, é usar para ter, irmãos. Usar de misericórdia. É triste o que eu vou dizer, mas na realidade, às vezes pessoas do nosso meio têm dificuldade de buscar um irmão na casa, de buscar uma irmã com o carro. Irmãos, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para essa passagem, vamos entender o que realmente é estender a mão, é usar de compaixão, misericórdia. Vamos se converter de verdade. Pelo que tudo indica, o sacerdote e o levita estavam a pé, mas o samaritano não estava. Se tudo que você tem só serve a você, parabéns, foi você que conquistou. Mas se o que você tem serve para socorrer alguém, glória a Deus, foi Deus quem deu isso a você. Bendito seja Deus. Deus não dá cavalo para quem sabe montar. Deus dá cavalo para quem sabe montar e carregar alguém que precisa e necessita de ajuda, aleluia. Bendito seja Deus. Ele gastou o que era dele, ele usou o que era dele. Querido, se for dar nos prejuízos, pode ser 10 reais, nós achamos ruim. Nós fazemos bico, nós não olhamos para o próximo. Esse camarada, irmãos, se você não aprender nada com esse cara, meu Deus do céu, esse camarada ele não era judeu, ele era samaritano, ele para a viagem. Talvez ele vai levar prejuízo no que ele estava fazendo. Talvez ele ia se atrasar para algo, algum negócio, alguma coisa. Tá bom, ele para, ele não quer saber se ele vai levar prejuízo. Ele usa a sua atadura, o seu vinho e o seu azeite, que não era nada barato na época. Ele pega esse cara, coloca no seu cavalo, ele vai até uma estalagem, uma hospedagem, ele paga a estadia à noite, ele cuida do homem, do ferido a noite toda, ele usa todos os seus recursos, o homem não melhora em uma noite, agora ele pega 2 dinheiros,
Eu não sei quanto é 2 dinheiro, mas ele paga a estalagem e fala: olha, se ficar mais, olha que eu voltar, eu acerto com você. Como é bom ver no rosto de alguém estampado a alegria de ser ajudado. Como é prazeroso, como é maravilhoso você poder ajudar alguém e você ver aquela pessoa feliz, porque precisou e foi socorrida. Por isso que essa passagem vai falar de alguém que estava no templo, no altar, de alguém que estava com o microfone, de alguém que estava à frente, como os pastores, de alguém por nome sacerdote, de alguém levita que tinha um dom de louvar, de cuidar da casa do Senhor. Mas isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus é um coração arrependido e voltado a estender a mão. Isso é cristianismo. Se eu não puder ajudar alguém que precisa, irmão, eu estou pregando em vão. Eu paro de pregar o evangelho, pastor, paro. Eu falo para minha família: ó, parei. Se eu passar por alguém assim, se eu não puder carregar alguém no meu carro, se eu não puder estender a mão, se eu não puder ajudar o próximo, eu vou parar de pregar o evangelho, porque senão se tornarei um hipócrita. Eu não sou, eu não quero ser. Cuidou dele, passou a noite, tirou 2 dinheiros, fez tudo que tinha de fazer. Jesus vai perguntar para o camarada, para o doutor da lei: quem para você parece o próximo? Já que você é doutor da lei, você vive entre meios sacerdotes, você vive em meios levitas, mas quem desses 3 para você é o próximo? Ele disse: o que Deus usou de misericórdia, é só fazer o mesmo, meu querido. Não vem tentar eu não vem tentar Jesus não, é só fazer o mesmo, é só fazer o que a palavra diz. Pregar aqui é muito fácil, irmãos, falar aqui é muito fácil. Eu quero ver colocar em prática, eu quero ver amar as almas, eu quero ver se doar para a igreja, eu quero ver, aleluia, se rasgar por alguém, eu quero ver, colocar a mão no bolso e ó, conta para ninguém. Eu não, Deus quer ver. Deus quer ver aqui que está aqui dentro. Diante de Deus é transparência, irmão, não adianta tentar maquiar. Diante de Deus é transparência. Se coloca de pé em nome de Jesus. Não quero bater muito não. Feche seus olhos, grupo de louvor. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós pedimos misericórdia, Senhor, porque é o Senhor, Pai amado, que nos leva, Deus, a entender o Teu propósito, a Tua palavra, a Sua vontade se cumprindo em nós. Que haja transparência no nosso meio, Pai, que haja sinceridade, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou diante da Tua igreja em que eu faço parte, e peço ao Senhor, ajuda-nos, derrama dessa compaixão, dessa misericórdia, dessa graça sobre nossos corações, ó Deus, para entendermos realmente o que é evangelho genuíno, Senhor. Tudo que eu quero é Te agradar, é fazer a Tua vontade, e caminhar, Pai amado, segundo os Seus preceitos, os Seus parâmetros, a Sua palavra, Deus. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Se eu abrir a minha
Eu vou partir.
Deus amou o mundo de tal forma que entregou seu Filho para nós, que é exemplo maior de amor. E o nosso amor. É importante realmente a gente parar, a mensagem começa, a gente refletir como tem sido a nossa caminhada, com quem está à nossa volta, com quem está do nosso lado. E o que é pior, irmãos, às vezes nós até queremos fazer alguma coisa, mas a gente vai olhar a casa do lado, a casa do vizinho, e esquece de olhar a própria casa. Às vezes a gente está tão preocupado com quem está lá no outro lado, que tem ali alguém sentado do seu lado que realmente precisa. Unidade é olhar para as coisas essenciais da nossa caminhada cristã. Que o Espírito Santo possa nos revelar através dessa palavra, a gente possa sair da casa dele meditando sobre isso e nos levando ao tema desse ano da unidade. Que a gente possa finalizar esse ano um pouco mais maduros na fé e como os discípulos de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, irmão Isaías, que use para puxar nossa orelha. Amém? Irmãos, essa semana, domingo, dia de Santa Ceia do Senhor, culto às 9 às 18 horas. Ainda dá tempo de se preparar, se consagre, tira um tempinho para jejuar, buscar a presença de Deus, para a gente realmente chegar na Santa Ceia do Senhor, tendo essa consciência do que realmente é a Santa Ceia. Amém? Quem ainda não passou pelas águas ou se batizou, peça para que o Espírito Santo vá tratando ao seu coração, para que você também possa participar desse momento, se assentar à mesa com o Pai, momento tão importante para a vida do cristão. Amém, irmãos? Pegue seu dízimo, sua oferta, e a hora que vou orar pela sua vida, dar a bênção apostólica, e aí no final nós já saímos louvando e deixando o seu dízimo, sua oferta no altar do Senhor. Amém? Oferta, dízimo, gratidão a Deus por tudo aquilo, fidelidade e gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Deus nunca pede a nós aquilo que Ele não nos dá a oportunidade de ter. Primeiro Ele dá a oportunidade, aí depois Ele pede para que a gente demonstre a nossa fidelidade. Amém, irmãos? Então se coloque de pé em nome de Jesus, pegue seu dízimo, a sua oferta, segure em tuas mãos e vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus, primeiramente, ó Pai, eu quero consagrar a Ti, Senhor, os dízimos e as ofertas, e pedir que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, que é fiel a Ti, que tenha, ó Pai, dado a oportunidade para que a porta da Tua igreja continue aberta e que vidas sejam alcançadas. Multiplica na vida do Teu povo e vai sempre à frente, ó Pai, guiando, protegendo e abrindo portas, para que em tudo, meu Deus, o Teu nome seja glorificado. Pai, eu peço também que o Senhor leve Teu povo em paz, em segurança, Senhor, dá dias de vitória, Senhor. Agradecemos por tudo que houve neste culto nesta noite e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê oportunidade para sempre estarmos na casa do Senhor, para ser fortalecido através da Sua palavra. Assim nós cremos e Te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce